Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra do Senhor para o nosso enlevo espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos em torno da Tua bendita Palavra, e nós agradecemos ao Senhor por mais esta vez, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, todos os filhos de Deus reunidos em torno da Palavra, e nós agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz. E também pedimos a inspiração divina para podermos ser abençoados, tanto quem vai falar a palavra como quem vai ouvir a palavra, que todos
sejamos abençoados com a mesma inspiração do Espírito Santo. E nós pedimos todas estas bênçãos humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que nós vamos ler está em São Lucas, capítulo 24, versículo 12. E enquanto os irmãos procuram para acompanharem a leitura, nós queremos lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos os que estão conosco conectados estão convidados a estarem junto conosco ali, presentes, adorando o Senhor e recebendo as bênçãos de Deus. Muito bom, meus amados irmãos, e também lembrando ainda em tempo que nós temos o canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, onde nós publicamos esta programação diária. E também temos os grupos de WhatsApp, onde também republicamos toda a programação, não é? Então, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer o teu pedido, a tua solicitação. O número do WhatsApp está ali na descrição do vídeo. E nós, com prazer, adicionaremos o vosso número para receber também esta programação, não é? Muito bom, então. Agora nós vamos ler a bendita palavra de Deus e depois que lermos a palavra do Senhor, nós ouviremos uma canção espiritual, evangélica, para o nosso enlevo espiritual, cantada pelo duo, não é? Edson e Thelma, e o nome do hino é Eu Prefiro Ficar com Jesus. É um hino antigo, bonito, que fala profundamente em nossas almas, não é? Primeiro, então, nós vamos ler a Escritura, conforme já anunciamos, Lucas 24, verso 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem.
E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho
e como eles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bom, vamos parar aqui no 47, não é? Chegamos ao versículo 47 e nós vamos parar aqui então, não é? E agora, como nós tínhamos anunciado, nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, cantada por Edson e Thelma, e que tem o título Eu Prefiro Ficar com Jesus. Depois da canção, depois do hino, nós vamos dar início em outra mensagem que tem o título O Éden Satânico. Essa mensagem, O Éden Satânico, foi pregada em Jeffersonville, Indiana, EUA, e os créditos da tradução desta mensagem é do Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás, não é? Então agora vamos para ouvir esse belíssimo louvor, um hino antigo, muito maravilhoso, e nós vamos agora nos deleitar ouvindo esse maravilhoso louvor. Ouçamos e meditemos. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo Deus que
que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Vamos inclinar. Amado Deus, estamos agradecidos a Ti nesta noite por esta grande oportunidade de vir novamente no nome do Senhor Jesus para fazer frente a nosso inimigo, Teu inimigo, aqui fora no campo de batalha, para expulsá-lo do meio do Teu povo com a palavra, para que eles possam ver esta noite, Senhor, a luz do Evangelho. Então, agora que já tinham, o profeta já tinha também lido as Escrituras e tudo, então agora ia meditar sobre esse assunto, sobre esse tema, o Éden satânico, não é? E nós também vamos aqui dar início nesta mensagem, o Éden satânico, para o nosso enlevo espiritual, para aprendermos mais algumas coisas, mais algumas verdades sobre o Evangelho e que é trazido pela mensagem do profeta que Deus tem nos enviado, não é?
Mas continuemos então. Rogo que tu unjas nossos olhos com colírio para que possam ser abertos à verdade, que possamos nos ir daqui dizendo em nossos corações: não ardiam nossos corações enquanto ele nos falava ao longo do caminho? Cure aos enfermos e aos aflitos, dá ânimo ao desanimado, levanta as mãos débeis que uma vez pendiam, que possamos olhar para a vinda do Senhor Jesus, a qual cremos estar próxima. Isto pedimos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Então, o profeta está mencionando aquela escritura que nós lemos ali sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, não é? Continuando o parágrafo 2. Nesta noite tratarei de ser breve, porque sei que, pelo serviço, muitos têm vindo de diferentes lugares do país, ou alguns de vocês têm ficado e talvez tenha que voltar por algum meio de regresso, e eu lhes agradeço esta manhã. Desejava ouvir por mim mesmo ao irmão Neville. Lhe tenho ouvido muitas vezes e nunca lhe ouvi uma vez, porém, quando lhe apreciava. Porém, nesta manhã, essa mensagem oportuna, eu sei que teve a direção do Senhor para atender a isso nesta manhã. Muito bem, e vejo por que é que vocês gostam de vir e escutá-lo. Ele está se referindo ao irmão Neville, não é? Ele disse: então eu entendi por que vocês gostam de vir e ouvir o irmão Neville, não é? Também, e ele sempre lhes fará bem. Estou seguro que lhe atendem. Hoje estava tratando por em dias algumas de minhas entrevistas nesta manhã. E nesta tarde ainda tenho muitas para continuar. Creio que foi Jetro que uma vez disse a Moisés, é demasiado para ti, assim temos suficiente irmãos aqui no problema de vocês, e cada um deles tem sido legítimo, e são coisas boas para dar-lhes atenção. E eu recomendaria a nosso pastor, o irmão Men, e outros ministros aqui de nossa fé, vocês podem ir a eles. Te diriam exatamente o que tens que fazer. Algumas pessoas, seus filhos, casando-se e desentendendo-se do parentesco ou coisas que estão mal.
É bom observar esses detalhes, não é? Que lá no tabernáculo ele está dizendo que ele tinha outros irmãos que podiam ajudá-lo na condução do trabalho de Deus, não é? Nas entrevistas, nas orações pelos enfermos e assim por diante. E aí ele comenta isto aqui, né? Porque temos, muitos de vocês têm filhos que às vezes desentendem, estão em desentendimento com a família, não é? Vamos em frente. Esses homens lhes podem ajudar igual a qualquer outro, porquanto são servos de Cristo. Podem ir a eles e eu estou seguro que te darão a ajuda que necessitas. Não posso chegar a todos eles, há tantos a todo lado que vais. Só se mantém acumulando-se, não é? Quer dizer, cada vez aumenta mais e mais alto. Vocês veem e vocês querem chegar a cada um deles, porém não podem consegui-lo, mas estou orando constantemente para que Deus, de certo modo, o resolva bem para você. Agora, esta noite, queremos ir à Escritura, a do capítulo 3 de Gênesis, ler uma porção da Escritura e só voltar a expressar um pouco algumas coisas que temos estado falando em tempos passados e ver se o Senhor Jesus nos dará um pouco mais ao que saberemos quando sairmos, logo que Ele o faça. Agora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, a conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, nesta noite,
Daí gostaria de tomar o texto e chamá-lo o Éden de Satanás. Coisa muito franca para se dizer. Um Éden de Satanás. Creio que concorda com a outra noite de domingo, quando lhes estava falando acerca do filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. Algumas vezes, estas pequenas expressões rudes nos trazem algo que nos faz estudar, a nos pôr a ler a palavra. Isto é o que desejo que faça toda a minha congregação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim, leiam a palavra, estudem-na e estude-a com os olhos de Deus, para dar a teu entendimento intelectual como devemos viver neste dia presente. Agora, vir esta noite só para falar-lhes, para dizer, bom, eu poderia fazer isso ou aquilo, me agradaria ir para casa com cada um de vocês esta noite. Deus sabe que isto é a verdade. Me agradaria ir para casa com cada um de vocês e pela manhã tomar o de jejum com vocês e sair amanhã pela tarde a caçar esquilos. Vem? Me agradaria fazer isso, porém não posso fazer. Me agradaria ir para casa e assentar-me e conversar com vocês um momento e falar com vocês acerca da felicidade, acerca de Deus. Me agradaria fazer isto, homem e mulher aqui. Deus sabe que eu gostaria de fazer isto, mas não posso fazer. Há tanto esforço e tensão, e nessa era nervosa em que vivemos, e eu mesmo sou uma pessoa nervosa. Hoje fiz o propósito de algo, é que tenho que fazê-lo, e amanhã está a 1 milhão de milhas de mim. E, de fato, algo tem interrompido e tem feito isto e aquilo. Vocês têm um problema tratando de manter seus sentidos em seu lugar. Porém, meu interesse principal é pregar o Evangelho à igreja e fazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo neste dia, enquanto eu estou aqui na terra, e o tempo que me resta na terra. Bom, vamos parar aqui no parágrafo 10, né? Chegamos ao parágrafo 9. Então, se o Senhor permitir, em nosso próximo programa, nós continuaremos a partir do parágrafo 10. E agora nós vamos ter uma palavra de oração
falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Grande Deus e Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez estarmos juntos, reunidos, juntamente à Irmandade, os filhos do Senhor, para ouvirmos a Santa Palavra, para sermos ensinados cada dia. E nós pedimos agora, ó Pai, a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos, dos doentes, aqueles enfermos que recebam a cura divina, agora, hoje, sejam curados no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, meu Pai, que os lares sejam libertos, os espíritos maus sejam expulsos do meio das famílias, conforme o profeta mencionou, que às vezes existem problemas entre as famílias, que o espírito mau, o espírito da discórdia seja expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós entregamos a vida de todos os teus filhos aos cuidados do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bom, amados, estamos agradecendo ao Senhor nesse instante e também pedindo a bênção em favor de todos os seus filhos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos, agora e para sempre. Amém e amém.